Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num tema quente da política brasileira, sabe? A movimentação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre a eleição presidencial de 2026. Uma decisão que, olha, não passou batida e continua dando o que falar. Exatamente. E para a gente tentar entender melhor as camadas dessa decisão, a nossa análise hoje vai se basear no material que tem uma perspectiva bem específica, né? É um olhar que vem de um setor da direita brasileira. Aham. Eles interpretam os fatos muito pela lente dos valores conservadores e, claro, da influência do ex-presidente Bolsonaro. Isso. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouco dessa trama política que parece estar por trás dessa escolha do Tarcísio, né? Que cálculos que estão em jogo, quais estratégias podem existir ali e como é que isso mexe com o campo conservador. Pois é, Porque o Tarcísio, eleito lá em São Paulo em 2022, logo virou um nome forte, né? De projeção nacional, sempre muito ligado ao Bolsonaro. Aí ele vem e fala que vai buscar a reeleição no estado, deixando a presidência para depois, por enquanto. E isso abriu um monte de interpretação. Então vamos tentar organizar essas peças, né? vamos lá. Para começar, eu acho que é fundamental entender um pouco quem é o Tarcísio e por que essa decisão dele tem esse peso todo, sabe? Perfeito. O Tarcísio tem um currículo que chama atenção, né? Ele é engenheiro, tem formação militar lá do Exército e ganhou muito destaque nacional quando foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro. Sim, lembro bem. Muitas entregas, né? Exato. O material que a gente analisou pinta ele como um gestor com perfil técnico, focado em entregas. Eles citam realizações em aeroportos, portos, rodovias, ferrovias. Uma imagem que, pelo menos nessa ótica, é diferente do político mais tradicional, digamos assim. Verdade. E a eleição dele em São Paulo foi vista como uma vitória muito simbólica para os conservadores, né? Num estado que é sempre um desafio eleitoral. O que é interessante notar na ascensão dele, segundo essa interpretação que a gente está vendo, é justamente a combinação de fatores. Por um lado, esse perfil técnico, quase de um tecnocrata, né, o engenheiro, o militar, o cara que executa. Uhum. Por outro lado, um alinhamento político muito claro com Bolsonaro e todo o movimento dele. Essa fusão, sabe? Somada às entregas concretas lá no Ministério, isso construiu essa imagem de um possível sucessor, ou pelo menos uma liderança nacional para a direita. E o fato de ele não ter vindo da política tradicional ajudou nisso também, né? Com certeza. Parece que contribuiu para essa percepção de outsider eficiente. E aí a gente chega na decisão sobre 2026. Tarcísio diz: foco na reeleição em São Paulo. Disputa presidencial agora não. A interpretação que está na análise que a gente tem aqui não vê isso como fraqueza, não. Nem como recuo. Não mesmo. Pelo contrário, enxerga como uma jogada estratégica muito bem calculada. É aí que a tal da trama política começa a ficar mais interessante, né? Exato. A análise detalha vários pontos que, sustentariam essa visão estratégica. O primeiro e talvez o mais óbvio é a consolidação do poder em São Paulo. Ah, sim. Manter o controle do estado mais rico, mais populoso. A gente está falando de, 30% do PIB do Brasil, né? Isso é visto como vital. Garante uma base de poder gigantesca, influência política nacional e, claro, uma vitrine constante para a gestão dele. Governar São Paulo não é pouca coisa. Dá uma plataforma imensa. Mas que outros elementos essa interpretação estratégica levanta? Um segundo ponto que eles batem muito na tecla é evitar o risco de uma candidatura presidencial que seria vista como Prematura. prematura. Mesmo com a popularidade dele? Lançar-se agora sem ter solidificado totalmente a imagem e a base em São Paulo e, ponto crucial aqui, sem o apoio explícito e inequívoco do Bolsonaro, seria um passo considerado de altíssimo risco. O material que a gente leu sublinha muito essa dependência do aval do Bolsonaro. Isso é decisivo para eles. Entendi. E a legislação eleitoral também pesa nessa conta, não é? Pese muito. Esse é outro fator bem relevante que eles apontam. A lei exige a desincompatibilização, né? Ou seja, ele teria que largar o governo de São Paulo em abril de 2026 para poder concorrer à presidência. Ah, claro. E o argumento ali é que isso deixaria o Estado
Vulnerável é a palavra que usam na análise a adversários políticos. O texto até cita o Haddad, o PT. Então, para essa visão, preservar o comando paulista com um aliado conservador é uma prioridade estratégica maior nesse momento. Então, a leitura que essa análise faz é que a decisão é mais sobre prudência, visão de longo prazo, do que falta de ambição agora, quase um jogo de xadrez mesmo. Olha, sob essa ótica, sim, totalmente. A decisão é enquadrada como um movimento focado em resultado palpável, sabe, na construção gradual de poder, começando por uma base forte, e na preservação de um ativo que eles consideram fundamental, o governo de SP. Faz sentido. Seria tipo uma recusa a ceder à vaidade ou à pressão do momento por uma candidatura nacional que traria muitas incertezas. É um cálculo político pensando lá na frente, talvez 2030, talvez até depois. E a figura do Bolsonaro, ela tá sempre presente nisso tudo, né? A relação deles é chave para entender essa dinâmica, segundo o material. São aliados, compartilham valores conservadores, família, liberdade, pátria, como descreve a análise. Sim, mas como você mesmo disse, política envolve cálculo. E o Bolsonaro, mesmo inelegível até 2030 pelo TSE, uma decisão que a fonte ali chama de perseguição política, ele continua sendo a figura central, o grande eleitor da direita. Não dá para ignorar. Se a gente conecta isso com o cenário geral da direita no Brasil, a dinâmica fica muito complexa mesmo. A interpretação que a gente viu é bem taxativa. Tarcísio só iria para a disputa com o sinal verde, claro, explícito do Bolsonaro. E esse sinal não veio. Pelo que a análise indica, não veio de forma definitiva. Falam em sinalizações meio ambíguas, sabe? O que dá até para interpretar como uma estratégia do próprio Bolsonaro para manter o controle do tempo político, da sucessão. Isso sugere que o Tarcísio talvez esteja evitando um confronto, uma divisão interna na direita. Exatamente. Uma candidatura do Tarcísio sem o apoio total do Bolsonaro poderia rachar feio a base bolsonarista e a direita como um todo. Imagine esse cenário. Complicado. Enfraqueceria demais o campo conservador numa disputa polarizada contra a esquerda. Então, nessa leitura, a decisão do Tarcísio pode ser vista como uma demonstração de maturidade política, sabe? Priorizando a unidade do grupo em vez de uma ambição pessoal agora. Uma espécie de lealdade estratégica, digamos assim, para preservar a força coletiva. Mas e os números? As pesquisas mostram que o Tarcísio teria potencial, né? A análise cita dados de uma pesquisa Atlas Intel Bloomberg de setembro. Acho que de 2025. Diz que 46,3% dos bolsonaristas acham ele o nome ideal para suceder o Bolsonaro. E que ele estaria em empate técnico com o Lula num cenário de segundo turno, 40% contra 41%. Isso não pesa na balança? Os números mostram o potencial, claro, sem dúvida. Mas a análise estratégica que eles apresentam argumenta que os números não contam a história toda, entende? Ser competitivo hoje não elimina os riscos que uma campanha presidencial traria neste momento. Quais riscos seriam esses, principalmente? Bom, a exposição seria gigantesca. Ele viraria alvo preferencial de ataques pesados da mídia, da oposição de esquerda. Isso poderia desgastar muito a imagem dele de gestor eficiente, que é um trunfo importante. Entendo. E além disso, uma campanha presidencial consumiria todo o tempo e energia dele. Comprometeria, na visão da fonte, a administração de São Paulo, que eles veem como a base de tudo. Não dá para fazer as duas coisas direito, né? Então, qual seria o ganho estratégico de ficar em São Paulo, além de evitar esses riscos, segundo essa interpretação? Ficar em São Paulo coloca ele numa posição muito, mas muito estratégica para 2026. Com a máquina do Estado mais poderoso na mão, ele pode atuar como um influente rainmaker, sabe? Um articulador de peso no cenário nacional. Um rainmaker. Interessante. Ele vai ter capital político para influenciar alianças, direcionar apoio, fortalecer outros nomes conservadores e análise até menciona possibilidades como a Michele Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo. Ah, sim. Enquanto isso, ele mesmo ganha tempo para se fortalecer, para construir um legado administrativo forte em São Paulo e se preparar para um cenário futuro. Quem sabe 2030, né? Quando a situação jurídica do Bolsonaro pode ser outra. Isso realmente levanta uma questão interessante sobre o timing na política, né?
A interpretação sugere uma aposta clara no longo prazo, mesmo que isso signifique abrir mão de um momento que parece de alta popularidade para ele. É uma troca, né? Oportunidade por solidez. Exatamente, é aquela tensão clássica na política. Surfar a onda do momento ou construir alicerces mais fundos, mais duradouros. O ponto de vista ali na análise defende claramente a segunda opção. Diz que é a mais racional, a mais estratégica. Não só para o Tarcísio, mas para o projeto político conservador como um todo. E como é que ficam as costuras de bastidores, as alianças partidárias? A análise fala de conversas internas, da relação com o PL, que é o partido do Bolsonaro, e também com outras figuras importantes, tipo Gilberto Kassab, do PSD. Ele é descrito como um aliado estratégico que também estaria preocupado com a unidade da direita. Essa palavra, união, parece ser chave nessa narrativa toda. É um elemento central na argumentação deles, sim. A decisão do Tarcísio, lida dessa forma, é vista como um fator que ajuda a evitar conflitos internos que poderiam quebrar o campo conservador. Uma briga Tarcísio versus outro nome apoiado por Bolsonaro seria, nessa ótica, o pior cenário possível para eles. O sonho da esquerda, né? Verdade. Então, ao focar em São Paulo, o Tarcísio ajudaria a acalmar essas tensões e a manter o bloco mais unido. E essas negociações ficam só no nível dos partidos? Não só. O material que a gente viu indica que o Tarcísio também tem conversado com setores importantes da sociedade. Empresários, lideranças religiosas. Ah, entendi. E nessas conversas, segundo a análise, o papo gira em torno do cenário econômico difícil do país, inflação, desemprego e da necessidade de concentrar esforço, recurso, na gestão de São Paulo. O Estado exige respostas concretas eficazes. A ideia que eles passam é que dispersar energia e capital numa campanha presidencial incerta, agora, seria menos produtivo do que focar na administração paulista. Ou seja, a gestão de SP vira prioridade tática estratégica número 1. Isso reforça bastante aquela ideia de que a estratégia paulista não é só administrar, né? É, construir um modelo a ser seguido. Precisamente. A análise detalha várias frentes de atuação do Tarcísio em São Paulo como exemplos dessa gestão que eles querem mostrar como conservadora e eficiente, e que funcionaria como vitrine. Tipo o quê, por exemplo? Na infraestrutura, falam da aceleração de obras importantes, tipo a linha 6 do metrô, modernização de rodovias, portos, e o incentivo às parcerias público-privadas, as PPPs, para atrair investimento privado até em tecnologia. Na segurança pública, o material que a gente viu destaca um discurso de mais rigor contra o crime, né? Investimento em inteligência policial e a publicidade em cima da redução de alguns índices, como homicídios. Exato. Na educação, o foco que a análise descreve seria em mérito, disciplina, valores que eles chamam de tradicionais, combate ao que a fonte chama de ideologia de gênero, reforço da história nacional, princípios cristãos. Uhum. Economicamente, a tecla é desburocratizar, atrair investimento. E na saúde, buscar modernizar hospitais, dar mais autonomia para o Estado. Ou seja, a ambição é transformar São Paulo num grande case de sucesso de uma administração com essa cara conservadora. É isso. Essa é a ideia central que a análise apresenta. Construir um legado conservador forte em São Paulo. Um Estado forte, bem administrado nessa perspectiva, não só traria benefícios para a população de lá, mas funcionaria como uma base de apoio político poderosa e um modelo para inspirar o movimento conservador no país inteiro. Interessante. Eles acreditam nessa leitura que isso pode influenciar eleições futuras e consolidar a direita a partir de resultados concretos, visíveis. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Que a gestão estadual é vista como um ativo estratégico valiosíssimo, importante demais para ser arriscado numa aventura presidencial agora. E é fundamental a gente lembrar que tudo isso acontece num contexto judicial e político muito específico, né? Marcado pela inelegibilidade do Bolsonaro, confirmada pelo STF até 2030. Esse fator sozinho já muda todo o tabuleiro da direita e torna essa questão da sucessão, ou pelo menos da representação do movimento, uma coisa central. Sem dúvida nenhuma. A decisão do Tarcísio
do jeito que é interpretada pelo material que a gente analisou, está totalmente conectada a esse quadro maior. Ficar no governo de São Paulo, eles argumentam, oferece a ele uma espécie de escudo protetor contra ataques, pressões, sejam judiciais, da mídia, políticas, que com certeza iam aumentar muito numa campanha presidencial. Faz sentido, preserva o capital político dele. Exato, preserva o capital político e permite que ele continue influenciando o cenário nacional, mas de uma posição mais consolidada, menos exposta. Quase como um recuo tático para uma base mais segura de onde ele pode continuar jogando o jogo político. Dá para interpretar assim dentro da lógica que eles apresentam. Ele observa o desenrolar das coisas, né? Incluindo a possibilidade que na direita eles consideram real de um retorno do Bolsonaro à elegibilidade em 2030. Enquanto isso não acontece, ele protege as conquistas conservadoras em São Paulo, como diz a análise, e mantém a máquina poderosa do Estado alinhada a essa visão política. É uma aposta clara na paciência, sabe? Na construção de bases sólidas e na espera pelo momento que eles considerarem ideal. Ok, então, tentando resumir a análise que a gente explorou hoje, lembrando que é baseada nesse material específico alinhado à direita. A decisão do Tarcísio de Freitas de focar na reeleição em São Paulo e não na corrida presidencial de 2026 não é vista por eles como um passo atrás nem falta de ambição. Não mesmo. Pelo contrário, a interpretação é de uma manobra política bem calculada, uma estratégia de longo prazo. Os objetivos seriam, então, consolidar o poder no estado-chave do Brasil, manter a unidade do campo conservador ainda sob a liderança simbólica do Bolsonaro, evitar riscos de uma candidatura que eles acham prematura e se posicionar como um ator decisivo, um rainmaker para 2026. Exato. Tudo isso sem fechar a porca para ser ele mesmo candidato lá na frente, talvez em 2030. A tal trama política que a gente falou no começo envolveria, então, lealdade calculada, pragmatismo, preservação de poder e uma construção paciente de um projeto futuro. É uma perspectiva que claramente valoriza a prudência, a estratégia de longo prazo, em vez de buscar uma oportunidade que, embora pareça popular agora, é vista como muito arriscada. E para a gente fechar com uma reflexão que vai um pouquinho além do que o material trouxe diretamente, pensando nessa aposta na paciência estratégica, na consolidação dessa base paulista tão forte, quais poderiam ser as consequências não intencionais dessa decisão? Boa pergunta. Seja para o próprio Tarcísio ou para o xadrez político mais amplo. Num cenário brasileiro que é tudo menos parado, né? Adiar essa projeção nacional num ambiente tão dinâmico, será que pode ter desdobramentos que ninguém previu? E mais, como essa concentração de poder e foco estratégico em São Paulo pode, com o tempo, acabar remodelando as disputas e os equilíbrios de força dentro da própria direita brasileira nos próximos anos? São perguntas que ficam aí, né? Para a gente continuar pensando.